Bom dia a todos, mais uma vez reunidos em nome da boa literatura, começando julho. Tivemos em junho 2 eventos maravilhosos em torno da literatura. No dia 17, no Empório São Luís, tivemos o 5º Bloomsday. Este ano também dedicado a Shakespeare e Cervantes, um público significativo. Ficamos com a alma lavada. E também no dia 25 de junho recebemos nos sábados literários a professora Cristina Paz, que falou da querida Paulina Chiziane, grande nome da prosa moçambicana. Ela abordou sobretudo o romance Niquete, que é uma obra-prima, recomendo a todos os ouvintes que comprem e se deliciem com o livro, porque a literatura africana ela precisa ser redescoberta por nós. Eu vou dedicar ainda este ano um mês somente à literatura africana para que os nossos ouvintes possam saborear a palavra mágica dos africanos que tanto devemos e tão pouco conhecemos. Hoje, o primeiro programa de julho vai ser dedicado a uma grande poetisa. Essa poetisa se chama Emily Dickinson, com o livro de poemas Não Sou Ninguém, e para nossa alegria, esse livro foi traduzido pelo saudoso, querido Augusto de Campos, e a editora é a editora da Unicamp. Então eu preparei para os nossos ouvintes uma resenha feita pelo João Pereira Coutinho, que é colunista da Folha, e ele diz exatamente o seguinte: enganam-se os leitores que acreditam na liberdade como um movimento exterior. Casos existem em que a liberdade, a verdadeira liberdade, procede de um recuo interior, o momento em que nos retiramos socialmente do mundo para encontrar nesse mundo seu significado e mistério essenciais. Emily Dickinson, que nasceu em 1830 e faleceu em 1886, conseguiu, e talvez por isso ela sobreviva entre nós de uma forma mais intensamente presente do que outros autores ou oitocentistas, como Alfredo Tennyson ou Robert Browning. E ao contrário deles, Dickinson sobrevive de maneira heterodoxa. A sua poesia não é um exemplo de métrica, de rigor rítmico, de gramática, de sintaxe, mas como a própria autora disse ao crítico Thomas Higginson, da Atlantic Monthly, a poesia só merece o nome quando é capaz de gelar o corpo que a lê. Como Dickinson escreve, agora parênteses para um poema da Emily Dickinson: uma palavra se abre como um sabre, pode ferir homens armados com sílabas de harpa, depois se cala. Mas onde ela caiu, quem se salvou dirá, no dia de desfile que algum irmão de armas parou de respirar. É essa tarefa hercúlea, porque simultaneamente técnica e expressiva, que Augusto de Campos nos propõe em Emily Dickinson, Não Sou Ninguém. Poemas, uma breve coletânea de Dickinson que o poeta brasileiro traduziu brilhantemente, não apenas pela capacidade de respeitar e recriar a heterodoxia técnica da poesia de Dickinson, que não cumpre as regras formais das academias, mas também porque Augusto de Campos conseguiu mergulhar nos seus 1789 poemas, estimativa oficial, e nos dá um panorama dos temas e das inquietações que sacudiram a vida desta enigmática mulher. A poesia de Dickinson atinge-nos com a força de uma criança. Não se pretende dizer com isso que a poesia seja infantil no sentido prosaico do termo, apenas que Dickinson mergulha na experiência individual
Experiência que é sempre o resultado do confronto do eu com o mundo, transportando consigo a abertura, a capacidade de deslumbramento e a busca da essencialidade que é própria das crianças. A vida é celebrada no seu êxtase, mas também na sua banalidade, e a nossa existência transitória e perecível é vislumbrada em tom irônico e anticelebratário. Não sou ninguém. Quem é você? Ninguém também? Então somos um par. Não contem, não conte, podem espalhar. Que triste ser alguém que publica a fama, dizer seu nome como a rã para as almas da lama. É com a consciência dessa transitoriedade que Dixon celebra o trivial, o natural, por vezes o doméstico e o microscópico, concedendo-lhes um estatuto singular. Ao contrário dos poetas românticos, que viam na natureza um espetáculo sublime que permitiria um acesso aos mistérios do divino, Dixon recusa esse transcendentalismo, consequência de sua recusa biográfica em receber e viver o revivalismo religioso experimentado na sua rural Amherst. A intenção, portanto, de Dixon é antes a de conferir às coisas tangíveis e visíveis deste mundo um estatuto venerando, sépala, pétala e um espinho, nesta manhã radiosa, gota de orvalho, abelhas, brisa, folhas em remoinho, sou uma rosa. Finalmente, Augusto de Campos incluiu também o grande enigma, como lhe chama recorrentemente Dixon, da vida e da poesia da autora. Falo, obviamente, da morte. E a morte não é interpretada por Dixon como estado transitório que permite um acesso à imortalidade da alma. A morte, em Emily Dixon, define-se antes pelo mistério, pela incerteza e por seu tumular silêncio. O poema Senti um féretro em meu cérebro, um dos maiores poemas de Dixon, que Augusto de Campos traduziu e incluiu na presente coletânea, é neste sentido exemplar. Dificilmente encontramos na poesia de língua inglesa uma tão aterrorizante descrição da morte, interrompida no verso final pela incapacidade da autora para lhe conferir um significado reconciliador. A razão humana é incapaz de explicar a verdade final da nossa condição. Eis a profunda riqueza do legado poético de Emily Dixon. Se os vitorianos procuravam explicar e limitar o mundo com a onisciência arrogante do espírito científico e industrial do século XIX, Dixon relembra-nos de que o mistério da existência humana estará para além de qualquer teoria. Recomendo então vivamente o livro Emily Dixon, Não Sou Ninguém, Poemas, autora Emily Dixon, tradução e organização Augusto de Campos, a editora é Unicamp. O livro possui 112 páginas e custa mais ou menos R$25. O livro vocês podem encontrá-lo no sebo da minha querida amiga Luísa Nelma Filos, ou então comprar pela estante virtual. Eu gostaria de dedicar este primeiro programa ao senhor Valdemir Gelber, nosso ouvinte. Eu o encontrei no Sebo Centenário e, para minha grande alegria, ele disse que ao ouvir um programa dedicado ao José Saramago, ele comprou o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. O nosso programa tem esse fito, o nosso programa tem esse objetivo, ou seja, fazer com que as pessoas se encantem pelas grandes obras da literatura clássica, né? Então, o livro que eu acabei de falar, como vocês sabem, ele é bilíngue, inglês e português,
e eu vou ler alguns poemas para vocês. Vou repetir aquele belíssimo que eu li primeiro na Feliz Resenha do João Pereira Coutinho e que diz assim: não sou ninguém. Quem é você? Ninguém também? Então somos um par. Não conte, podem espalhar. Que triste ser alguém que publica a fama, dizer seu nome como a rã para as palmas da lama. A poesia é tão contundente, é tão mágica, que até eu, às vezes tomado pela emoção, fico atrapalhado na leitura. Peço desculpas aos nossos ouvintes. Bom, eu vou ler também o poema que está na página 53, que é um poema que fala da morte. Vamos a ele. Senti um féretro em meu cérebro e carpideiras indo e vindo, a pisar, até eu sonhar meus sentidos fugindo. E quando tudo se sentou, o tambor de um ofício bateu, até eu senti inerte o meu juízo. E eu os ouvi, erguida a tampa, rangerem por minha alma com todo o chumbo dos pés de novo, e o espaço dobrou, como se os céus fossem um sino e o ser apenas um ouvido, e eu e o silêncio, a estranha raça só naufragada aqui. Partiu-se a tábua em minha mente, e eu fui cair no chão em chão, e em cada chão havia um mundo, e terminei sabendo então. Eis o poema que se encontra na página 53. Vamos a um outro poema, este na página 47. Tive uma joia nos meus dedos e adormeci. Quente era o dia, tédio os ventos. É minha, eu disse. Acordo e os meus honestos dedos foi-se a gema, censuro. Uma saudade de ametista é o que eu possuo. Que primor, né? Uma última poesia. Renúncia é uma virtude dolorida. Perder uma presença por uma esperança. Não agora. O apagar dos olhos na aurora, senão o dia, o grande genitor do dia se adia. Renúncia é a escolha contra si, para justificar-se a si, quando maior instância faz a distância, menor essa visão coberta aqui. Leiam, sejam felizes, e mais uma vez quero dedicar este primeiro programa de julho ao nosso querido ouvinte Valdemir Gelber. Vamos finalizar então ouvindo uma música intitulada Ninguém é de Ninguém, na voz de Tânia Alves.